Gente, levamos um susto danado, porque quando a gente pensa de uma pessoa tendo um infarto, infelizmente, e olha que sábado na rádio a gente está falando com o Dr. Gattai sobre isso. A gente pensa em pessoas com mais idade. Por que eu falei infelizmente? Porque muitas vezes a gente deixa de se cuidar quando a gente não tem mais de 60 e poucos anos. E é bem isso que a gente não pode fazer. E o que a gente ficou muito assustado foi com a notícia que, segundo o que dizem, Maurício Manieri sofreu na sexta-feira um infarto, né, Rafa? Um infarto um dia depois de comemorar aí 50 anos, Ele né? fez Completar. quinta, você falou? Não, sexta, quinta-feira. né? Quinta-feira ele completou 50 anos. E na sexta, enfim, teria sentido um mal-estar. E aí sim teria tido um princípio de infarto, né? Um infarto e teria ido para o hospital. Gente, mas que tensão. Imagino a Isa, como deve ter ficado tensa vendo uma situação dessa. Um Nossa, filho lindo, né? Que o Marco, uma... porque o irmão do Maurício né? morreu com 33 anos de infarto. Jovem demais. E nessa idade dizem que é bem mais forte, não é, Kátia, quando você está ali? Então, mas o Dr. Gattai no sábado até falou com a gente na Rádio Bandeirantes sobre isso. Ele disse que quando a pessoa morre com 33 anos, com pouca idade, claro, vamos dizer, dos 40 jovem, e poucos para baixo, muito jovem, são três as hipóteses. A primeira, algum problema congênito, quer dizer, ela já nasceu com algum problema no coração, muitas vezes a gente não sabe. Tá. Ou, e não foi... E o que na época do Maurício Manieri se dizia era justamente que seria esse o problema do irmão dele. Ou então anabolizantes, ou então cocaína. Drogas. Ele diz que a maior parte das vezes, quando você é jovem, se morre desses três problemas. E que muitas vezes as pessoas têm problemas sérios congênitos, mas nunca fizeram o exame. Porque você não sente falta de ar, então não preciso fazer. Isso abaixo de 40 anos, não tem às vezes no jogo? Ou então atletas que levam o coração ao limite. Então, por exemplo, atletas que morrem com 18 anos, 19, 20 anos em campo, por quê? Porque levaram sempre o seu coração ao limite. E essas drogas também, elas físicos. levam ao limite, né? Elas Cocaína potencializa, né? Dá batimento cardíaco. No caso do Maurício Manieri, ele tem 50 anos. Pode não ser habitual de se ver alguém com 50 anos tendo infarto, mas tem muita gente, o Dr. Gattai ainda falou isso, com acúmulo de placa de colesterol nas artérias, com problemas como triglicérides e outros, que pode também contribuir. E nessa época que a gente está de pandemia, muitos cantores, assim, o Maurício Manieri cantou, também fica fechado dentro de casa. Diminui a atividade, né? De atividade física. Né? E a Cíntia está na porta do hospital e já vai passar para a gente com mais informações lá direto do hospital que está Maurício Manieri, se ele está na UTI mesmo, se ele foi para o quarto, qual a situação do Maurício, que a gente está super preocupado, né? Sim, é importante essa busca na fonte, né? Porque realmente ali no hospital ela consegue ter acesso a tudo isso, ao boletim médico, todas as informações de uma maneira correta, né? E, gente, o certo é fazer justamente isso, né? A gente ficar achando ou então repercutindo tudo que estão dizendo, mas o que de fato aconteceu, né? Sejam bem-vindos vocês do Brasil todinho. A gente estava aqui conversando do susto que a gente levou quando a gente soube que Maurício Manieri teria, na verdade, tido um infarto. E todo mundo ficou super preocupado, porque Maurício Manieri é novo, tem 50 anos. Jovem, né? É jovem. Sempre cuidou muito bem da saúde e essa história mais complexa é porque, segundo o que algumas pessoas dizem, ele ainda está na UTI, outras pessoas dizem que não saiu da UTI, já está no quarto. Então, como a gente não conseguiu informações de jeito nenhum, porque a Isa, a esposa dele, está com ele, obviamente, Cíntia foi lá para a porta do hospital para ter informações no próprio hospital de como estaria Maurício Manieri, para a gente ficar um pouco mais tranquilo, para a gente saber a realidade, né, Cíntia? Com certeza, Kátia, nada como estar no local para compreender, até porque, como você mesma disse, foi uma notícia que pegou todo mundo de surpresa. O que a gente sabe, viu, Kátia, e para também informar aos milhares de fãs do Maurício Manieri, uma carreira já de 22 anos e de muito sucesso, é que quinta-feira, como o Rafa já informou, ele completou 50 anos de idade. Na sexta, ele começou a se sentir mal, chegou a jogar bola com os amigos, se sentindo um pouco mal, chegou em casa. A Isa tinha até preparado, a Isa, sua esposa, tinha até preparado um jantar para ele e ele ainda se sentindo mal. No quarto, um pouco desanimado. No sábado, ainda com dores no peito e se sentindo mal, ele foi trazido às pressas na emergência aqui do Hospital São Luís, na região do ABC, de São Caetano. E aí foi constatado um infarto. E o que a gente sabe também é que na manhã dessa segunda-feira, porque no final de semana, Kátia, o Maurício Manieri foi direto para a UTI, a unidade de terapia intensiva.
Pelo que nós obtivemos aqui de informação, na manhã dessa segunda-feira ele já se submeteu ao cateterismo, teria colocado 2 stents, ou seja, o diagnóstico mesmo, a constatação do infarto assustou muito a família, mas em princípio ele já teria ido para o quarto, o seu quadro é estável, mas lógico, inspira muitos cuidados. Como você disse, o irmão do Maurício, há 16 anos, o Marcelo, de apenas 33 anos de idade, morreu de um infarto agudo do miocárdio. Pegou a família totalmente de surpresa, o Maurício perdeu o chão na época, chegou a cancelar shows. Então a gente sabe que dentro do histórico familiar do Maurício Manieri, o infarto é um perigo iminente. Mas por enquanto o estado de saúde do cantor é estável, Kátia. Mas só lembrando, né, Cíntia, o irmão dele, do Maurício Manieri, morreu aos 33 anos, muito jovem. E foi o que a gente estava comentando aqui, que sábado a gente fez uma entrevista com o Dr. Gataz, lá na Rádio Bandeirantes, sobre infarto. Quando se fala no Maurício Manieri, com 50 anos, colocou 2 stents, já tinha um acúmulo de placa de colesterol nas artérias. E esse acúmulo, gente, muitas vezes a gente não sente nada. Você faz o exame e você tem que ver ali se você está com os seus exames normais. Se não, tem que acompanhar com o médico. E aí que a gente entra numa falha muito grande. Você vê, ele estava jogando bola, ele estava disposto, não sentia falta de ar, não sentia o braço adormecer nem nada e depois acabou tendo um infarto. Então, os exames preventivos e depois a gente fazer o que tem que ser feito é o que vai dar a tranquilidade que a gente precisa. É diferente, né, Rafa, da situação do irmão do Maurício Manieri, que morreu muito jovem, devia ter algum problema congênito, pelo que até a gente conversou sábado com o Dr. Gataz, mas no caso do Maurício Manieri não é isso, é um acúmulo de placas, por isso que com cateterismo se colocou o stent e se retirou um pouco esse acúmulo de colesterol, Sim, né? que susto, né? E que bom que ele conseguiu, né, colocar esses 2 stents a tempo, né? Porque a gente sabe que todo mundo fala muito isso, né? Quando uma pessoa está infartando, os minutos para chegar ao hospital são importantíssimos, né? Ou então a área desse coração que estava com as artérias entupidas. Algumas áreas são mais importantes para bombear o sangue e quando você tem um entupimento nessas áreas, aí o comprometimento pode ser muito pior. Então, eu acho que acima de tudo, gente, é a gente ficar atento com os exames da gente, não só com os sintomas, porque o sintoma é para você correr, se você voa ou se você vai só rápido. Mas se observar antes, né, Mas se observar antes. É importante a gente destacar, segundo a Organização Mundial da Saúde, o infarto é a doença que mais mata no Brasil. São 360 mil casos por ano e no mundo 17 milhões de pessoas morrem todos os anos por causa do infarto. E aí a gente fala, fulano morreu de um infarto fulminante. Mas, se a gente ficasse atento aos exames, a gente evitaria esse tipo de coisa, né? E ter o diagnóstico, saber e ter uma qualidade de vida e ter tudo isso. E a gente tem e o homem, eu acho que tem uma coisa diferente de mulher, né? A gente já falou isso no programa. A gente meio que não se cuida não se cuida, não vai fazer exame. Seja o caso do Maurício. Aí eu, por exemplo, tô com 40. Eu ainda não fiz os exames que eu deveria fazer, né? Então. A gente tem essa coisa, com a gente não acontece, né? Mas a mulher acontece. já é mais... Eu acho que a gente tem que saber que tudo pode acontecer com qualquer pessoa. E aí a gente tem que fazer a parte da gente que é ser cuidado. O doutor Gataz ainda falou isso, sabe? Ele falou, a gente tem que fazer a parte da gente, mesmo sem saber se a gente vai ganhar nessa loteria ou não. Ó, e já a gente tem um vídeo também que a gente vai mostrar daqui a pouquinho, um vídeo que o Maurício Manieri publicou antes de sofrer um infarto. Foi um período antes, alguns momentos antes, realmente, assim. Horas antes dele sofrer um infarto. Eu tenho um comunicado aqui também, não sei se vocês querem que eu veja. Então, acho que a Cíntia tem informações para passar de lá. Tem, Cíntia? Exatamente, Kátia. Temos sim, a assessoria de imprensa do cantor emitiu um comunicado justamente para esses esclarecimentos. Que bom. A assessoria diz o seguinte, que Maurício Manieri foi submetido a um cateterismo na manhã dessa segunda-feira, dia 14 de setembro, em um hospital aqui da região sul de São Paulo. A gente já falou, ele está internado no hospital aqui atrás, na região de São Caetano. O procedimento foi bem sucedido, isso é muito importante. Por quê? O cantor, ao ser trazido aqui para o hospital, foi direto para a UTI, para todo o acompanhamento necessário. Após sentir fortes dores no peito, como a gente já havia relatado aqui no programa na última sexta-feira. Depois da realização de uma live, na verdade o comunicado fala live, mas com certeza é esse vídeo que o Rafael Pessina acabou de mencionar, poucos antes de ele ser trazido para o hospital e que a gente tem para mostrar para o nosso público também. Aí o artista foi levado ao hospital, passou por esse procedimento. A família de Manieri agradece as mensagens de apoio e as manifestações
de carinho, que a gente sabe que isso é muito comum nessa hora, natural que aconteça também. Nesse momento, viu, Kátia, ele está na companhia da esposa, a Isa, que não deixou o Maurício nem um minuto. A gente está até tentando contato, a gente sabe do carinho que ela tem por você e também respeito aos fãs. Talvez ela até desça daqui a pouquinho para dar uma satisfação ou dar um alô, mas ela está o tempo todo ao lado do marido, Kátia. E é verdade que a família, na verdade, a Isa, não quis falar nada sobre o estado do Maurício, do que tinha acontecido o infarto, porque a mãe dele parece que não estava também perto deles, então eles tinham medo da mãe saber, e aí, em função até do outro filho que faleceu de infarto, ela também ficar vulnerável, né, pela idade, algum outro problema. Isso é verdade, Kátia. Diante do fato de ser grave, até porque o Maurício trazido às pressas no sábado, com forte dores no peito, a constatação do infarto para uma mãe que já perdeu o filho tão jovem, que era o caso do Marcelo, o irmão do Maurício, um grande produtor musical, e que fazia os shows com o Maurício também, tecladista, instrumentista. Então essa mãe, há 16 anos, já teve uma grande perda, que a gente pode dizer uma das maiores dores, se não a maior, que é a mãe perder um filho, quando a ordem natural das coisas se inverte e da maneira repentina. Então, realmente, pela Isa, pela família, esse final de semana, até agora há pouco, a mãe do Maurício Manieri foi preservada para que ela pudesse aos poucos receber a notícia. Mas diante, né, da constatação e da divulgação, aí sim, coube a Isa o papel de tranquilizar a mãe do Maurício, contar o que estava acontecendo, até porque agora ele já está no quarto, para ela ficar tranquila, porque a imprensa noticiando acaba sendo inevitável, ela acabaria tendo contato com a notícia, né, Kátia? É verdade, e nada melhor do que ouvir do que aconteceu da esposa da Isa, que está junto com ele e que está mostrando para ela, que deve ter feito o vídeo, que a Isa é uma criatura ímpar, deve ter feito o vídeo para tranquilizar a sogra, para ela também saber, acima de tudo, gente, o quanto que o filho está bem. Porque nessa hora você começa a achar, estão me enganando. Mas é mãe, né? Então, depois de perder um filho, né, tão jovem, com 33 anos, de infarto, então é muito difícil. E a ligação que ele tem com a mãe, gente, é uma ligação tão intensa, tão grande. Eles já eram muito unidos os três, mas depois que o Marcelo morreu, a união deles ficou ainda maior. Porque eles, na verdade, se viram só os dois, porque a família são só os dois. Do lado dele, eu digo, não contando com a Isa, Gilberto, o filho e tudo mais. São só os dois. Então a ligação deles é muito forte. Mas ainda bem, Deus queira. Bom, se falou que ele já está no quarto, já está bem, né? Sem dúvida, é uma família que se apoia. É verdade. É verdade, Kátia, é uma família que se apoia, é uma família muito unida e, lógico, diante também da pandemia que nós vivemos, não seria nem prudente que a mãe do Maurício viesse visitá-la. A melhor forma de ela receber essa notícia e saber que o filho está bem é através da Isa, da maneira mais honesta possível e, lógico, o nosso programa Passando a Verdade. O quadro é estável, causou muita preocupação, mas agora é aguardar e, com certeza, muito em breve o cantor deve ter alta do hospital. A não ser que aconteça alguma alteração, algum detalhe diferente, o Melhor da Tarde vai informar também, Kátia. Que bom. Você quer falar alguma coisa, Rafa? Eu não, quero falar que daqui a pouco aqui a gente vai mostrar o vídeo do Maurício. Esse que você falou, né? Esse vídeo aí que foi postado na sexta-feira, né? Essa é a mãe do Maurício. É a mãe dele. Gente, ela é tão nova, né? Jovem, né? Mas eles são o Maurício com 50, achei que o Maurício estava com os 35, com um menino jovem desse, bonitão, né? Ele é muito novo. Mesmo 50 é novo, mas a aparência é de mais novo ainda. Menos, E ele que gravou um DVD com John Secada. John Secada. Um sucesso. E ele tá colocando no canal do YouTube e tudo mais, mas você sabe, eu vou te falar uma coisa, a gente comentava há pouco, sábado a gente estava com o Dr. Gataz falando sobre infarto e todas as hipóteses em qualquer momento da vida, se a gente puder escolher, né, para ter um infarto, o melhor é que a gente tem quando a gente tenha mais idade, como foi o caso do Maurício. Porque você tem um coração que também, ele já está acostumado a bombear o sangue, porque a gente está ficando mais velho e o corpo vai ficando, o músculo é importante, e o coração é o músculo. Então ele vai mais forte para conseguir bombear. Quanto mais cedo você também tem um problema no coração, mais difícil para ele bombear esse sangue e achar uma outra parte do coração para ocupar aquela que está com dificuldade. É como se o músculo estivesse mais jovem, mais fraquinho, mais fraquinho. Então o músculo de quem tem mais idade é mais forte. Por isso que o infarto, quando dá em pessoas mais jovens, geralmente é fatal. Ou de uma doença congênita, talvez essa doença congênita. Não quer dizer que você tem uma doença congênita, você vai morrer cedo. Não, mas por N motivos que a gente aqui desconhece, o irmão dele teve doença congênita, morreu
de um ataque cardíaco fulminante, mas poderia estar com 50, 60, 70 anos e morrer só depois pela mesma doença congênita. E aí talvez não morresse, teria só um problema pior do que outros teriam, mas não tivesse nada tão fatal. Então, dos males o menor, gente, mas procure sempre saber dos seus exames. E que boa notícia, né, que a Cíntia trouxe pra gente, né? Ele já tá no quarto, Sim, fora de então. risco. Isso é importante, Isso é gente, muito né? bom, né? Frisar pros fãs, né? Pra todo mundo ficar mais tranquilo também. É verdade. Vamos ver o vídeo que você falou? Que Vamos ele ver esse vídeo aí que foi postado na sexta-feira, né? Esse vídeo, só para explicar aqui, fazer um panorama para as pessoas, foi postado na sexta-feira. Naquele período lá, né, que ele estaria se sentindo mal, talvez. Ele estava realmente comemorando o aniversário dele, né, que foi na quinta. Então ele estava ali agradecendo as mensagens de carinho dos fãs, conversando ali com os fãs um pouquinho. Vamos dar uma olhada? Vamos ver. Oi, meus amores, tudo bom? Tô aqui para agradecer imensamente as mensagens que vocês me mandaram, viu? Em virtude do meu aniversário. Ai, é muito bom ser lembrado, viu, gente? É muito bom. Obrigado, viu? Tanto amor que vocês me mandaram, amigos queridos, viu? Meus fãs, seguidores amados, melhores fãs e seguidores do mundo. Que bom ter vocês em minha vida, viu? Bom demais, tá, meus amores? Sou grato demais por tudo aquilo que vocês me proporcionam, tá bom? Muito, muito obrigado. Amo vocês. Beijo. Mas você vê, se ele na sexta-feira postou esse vídeo agradecendo os recados todos de aniversário, ele jogou futebol na sexta ou no sábado? Na sexta. Na sexta-feira ele jogou futebol. Depois disso ele foi jogar futebol. Exatamente. E aí depois começou a doer o peito. Você começa a achar o quê? No jogo eu dei mau jeito. Demais, foi aquela hora que eu virei rápido. A gente sempre tenta buscar uma desculpa, uma justificativa. Uma justificativa, senão você vai para o hospital a cada 2 horas. Não, exatamente. Aí foi ali, provavelmente chegou em casa, a Isa estava preparando um jantar para ele, em comemoração aos 50 anos, né? Que tinha sido feito, comemorado na quinta-feira, mas ela fez um jantar especial para ele na quinta. Ele teria ido, vou tomar um banho, vou ali pro quarto, e teria ficado por lá pelo quarto mesmo, porque já estava com mal-estar. Sim, e aí no sábado, pela manhã, realmente eles falaram, não tô me sentindo bem, vou sim pro hospital. Não. Mas ainda bem que ele tá bem. Ele tá, no vídeo ele tava bem, não tá? As pessoas podem falar, ele tá meio pálido, mas eu acho que é a luz, né? Você não sente, você não sente, uma luz comum de casa. Você não sente uma dor intensa, muitas vezes, desde o primeiro sintoma que você vai sentindo, E é muito, é aquilo que você falou, né? Não tem jeito, é o diagnóstico, é saber antes, é se cuidar. Porque você viu, um detalhe, né? Ele comemorou, fez o vídeo, jogou futebol. Se for jogar futebol, porque não tava sentindo muitas dores, né? Porque o futebol perde muito, né? E você vê mas aí voltou do futebol, falou, pronto, dei um mau jeito. Aquela dividida um encontrão ali, esbarrou em alguém. Falou, nossa, foi aquele momento e tal. Tem jeito. E ele é o que você falou, né? Ele é muito querido. E ela também é uma família linda, né? Eles são queridíssimos. Acho que faz umas 2 semanas eles estão fazendo uma live. Tava o Manieri com a Isa. E aí eu entrei na live, pedi música. Canta não sei o que lá. E ele é muito fofo, ele é muito querido. E como canta, né? Canta demais. E ele tem um timbre gostoso, essa coisa rouquinha dele é muito legal, muito né? Agora, gente, vamos ver com a Cíntia se ela conseguiu mais informações do Maurício Manieri, como ele tá. Já chegou alguém aí para falar, Cíntia? Ainda não, Kátia. Estamos aguardando, tentando contato com a Isa também, como você disse, ela é sempre muito atenciosa. É interessante todas as suas explicações em relação ao infarto, inclusive no seu programa de rádio, com a especialidade, um médico explicando sobre isso, né? Porque quando a gente vê o caso do Maurício Manieri, que com certeza, diante até do fato de ter perdido um irmão de infarto agudo do miocárdio, era aquela pessoa que cuidava da saúde, da alimentação e que fazia exames periódicos. Tanto que mesmo com 50 anos e com o corpo em forma, ele estava apto a jogar bola, a gastar um pouco mais de energia. Certas doenças, elas chegam de forma muito sorrateira, né? Elas nos pegam de surpresa. E o socorro imediato é determinante para que, no caso dele, sim, agora estável, após o procedimento médico do cateterismo. No caso do irmão, que chegou a ser internado na época, viu, Kátia? Chegou a ser internado num hospital muito próximo daqui, ali não teve jeito. Os médicos fizeram de tudo, mas infelizmente o Marcelo, o irmão do Maurício, na época morreu. Tanto que o Maurício, Kátia, ele mora nessa região da ABC, para quem sabe, para quem não sabe, também é uma região bem grande aqui, próxima a São Paulo. O Maurício não consegue nem chegar perto do hospital em Santo André, onde o irmão faleceu. Quando ele passou mal, veio justamente para esse, porque o outro hospital só traz lembranças tristes e é muito difícil para ele. É a memória afetiva de cada família, de cada perda e de como a gente leva a vida após vivenciar essa dor também, né? É verdade. Ele que naquela época, quando o irmão faleceu, até pensou em largar a música.